com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, equipe da casa, Dr. Valcir, Claudiane, Vanessa e Éder. Aos nossos visitantes, o Otávio e o Jordalã, muito bem-vindos. Boa noite a toda a comunidade ibrapuitense que nos assiste através das mídias sociais. Sempre muito bem-vindos. Quando puderem se fazer presentes na casa, vão ser muito bem recepcionados por nossa equipe. Claudiane, por favor, temos correspondências a serem lidas? Sim, temos ofício gabinete 228, a excelentíssima senhora Roberta Miller, presidente da Câmara Municipal. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste comunicar a esta egrégia Câmara de Vereadores o recebimento de recurso financeiro no valor de R$300 mil, oriundo de emenda parlamentar do senador Paulo Paim, destinado ao custeio de atenção primária em saúde. Este recurso foi disponibilizado através do Fundo Nacional de Saúde e será aplicado em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, visando fortalecer os serviços básicos de saúde prestados à população do nosso município. Ressaltamos que a aplicação dos recursos seguirá os princípios da transparência e da responsabilidade fiscal, sendo devidamente registrada e divulgada conforme a legislação vigente. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Temos outro ofício do gabinete, 229, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste comunicar a esta egrégia Câmara o recebimento de recurso financeiro no valor de R$200 mil, oriundo de emenda parlamentar da deputada federal Maria do Rosário, destinado ao custeio da atenção primária em saúde. Este recurso foi disponibilizado através do Fundo Nacional de Saúde e será aplicado em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, visando fortalecer os serviços básicos de saúde prestados à população de Ibirapuitã. Ressaltamos que a aplicação dos recursos seguirá os princípios da transparência, da responsabilidade fiscal, sendo devidamente registrada e divulgada conforme a legislação vigente. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Isso. Obrigado, Claudiane. Dr. Valcir, temos projetos a serem apresentados? Boa noite. Sim, nós temos 6 projetos oriundos do Executivo e 2 projetos do Legislativo a serem apresentados. Vamos à leitura dos projetos. Então, iniciando pelo projeto de Lei 88/2025, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias na execução de obras públicas, que enumera e providências. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Público Municipal das obras de pavimentação da Rua João Camargo, trecho entre as quadras 71A, 71C e Albino Stenger, trechos entre as quadras 83, 94 e 95, será cobrada a contribuição de melhoria observados os seguintes critérios. 1. Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuem frente para a via indicada. 2. O valor da contribuição de melhoria terá como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras e como limite total a soma das valorizações observado o percentual de 30% do custo final de cada obra. Artigo 2º. Para a cobrança da contribuição de melhoria, a administração publicará edital prévio à execução das obras contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes. 1. Delimitação das áreas diretamente beneficiadas e relação dos proprietários de imóveis nela compreendidos. 2. Memorial descritivo do projeto para cada rua. 3. Orçamento total ou parcial do custo de cada obra. 4. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição com base na valorização de cada imóvel beneficiado, com correspondente plano de rateio, contendo em anexo à planilha de cálculo observado o disposto no inciso 2º do artigo 1º.
Artigo 3º. Após a conclusão, será publicado o demonstrativo do custo final de cada obra, seguindo o seu lançamento da contribuição de melhoria. Parágrafo único. No lançamento, sua notificação e demais aspectos não especificados nessa lei, serão observadas as normas e procedimentos estabelecidos na Lei Complementar 46 de 2019 e Código Tributário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Próximo projeto para apresentação, de número 89/2025. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2580/2022, já prorrogada pela Lei 2672/2022, Lei 2762/2023 e Lei 2832/2024, a qual autoriza a contratação de professor de séries iniciais e da outras providências. Se trata de um professor de séries iniciais com carga de 24 horas semanais. O prazo é de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contar de 26 de julho de 2025. Diz que despesas decorrentes dessa lei por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar disposições de contrário. Doutor Valcir, só um minuto. Só para comunicar, tanto para os vereadores quanto para a comunidade em geral, que esse projeto não é uma nova contratação, é somente a renovação do contrato deste professor de séries iniciais, tá? Também para apresentação, projeto de lei 90/2025. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar contratação por tempo determinado com um cozinheiro e serviçal e das providências. Artigo 1º. Fica autorizado a contratar um cozinheiro e serviçal com carga de 40 horas semanais, conforme os requisitos para ocupação do cargo constantes na Lei 63/2023, para suprir a necessidade da Secretaria da Assistência Social. Artigo 2º. A contratada perceberá a remuneração mensal de R$ 1.584,18, acrescidos adicionais de insalubridade, sendo deduzidos destes os encargos sociais. Parágrafo único. Fica autorizado ainda o pagamento de horas extras, na eventual extrapolação de carga horária semanal, desde que previamente convocado pelo superior hierárquico. Adicional noturno, gratificação natalina proporcional ao período de trabalho, férias proporcionais acrescidas de 1/3, indenizadas ao final do contrato. O prazo será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As despesas por conta das dotações orçamentárias específicas, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Também para apresentação, projeto de lei 91/2024. Autoriza o Executivo a realizar contrato administrativo de forma emergencial de um enfermeiro das providências. Artigo 1º. O Poder Executivo fica autorizado a contratar, por tempo determinado e de forma emergencial, um enfermeiro, com carga de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.476,39, acrescidos do adicional de insalubridade, sendo destes deduzidos os encargos. Artigo 2º. Serão observados os requisitos e atribuições do cargo estabelecido no anexo 1 da Lei 972/2003. Terceiro, o prazo da referida contratação será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 4º, essa lei entra... Artigo 4º, as despesas decorrentes dessa lei serão por conta das dotações orçamentárias específicas. E artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar disposições em contrário. Esse projeto, então, seria colocado em votação, mas não vai por questões de estudo. Projeto de lei 92/2025, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contrato por tempo determinado com um assistente técnico pedagógico da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar contrato administrativo temporário com um assistente técnico pedagógico com carga de 40 horas semanais para atender necessidade temporária junto à Secretaria de Educação e Desporto. Artigo 2º. Contratado perceberá uma remuneração mensal de R$ 1.887,65, deduzidos os encargos. Artigo 4º. O prazo será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. As despesas serão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar disposições em contrário. Ainda, oriundo do Poder Executivo, projeto de lei 93/2025.
Autoriza o Executivo a realizar contrato administrativo com um recepcionista das providências. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a contratar um recepcionista para suprir as necessidades temporárias da Secretaria de Assistência Social com carga de 40 horas semanais. Artigo 2º. A remuneração será de R$ 1.887,65 mensais, deduzidos os encargos. Artigo 3º. Serão observados os requisitos e atribuições do cargo estabelecidos no anexo 1 desta lei. Artigo 4º. O prazo será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 5º. As despesas desta lei serão por conta das dotações orçamentárias próprias. E artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Seriam esses projetos para apresentação do Poder Executivo. Agora vamos aos projetos do Poder Legislativo, a iniciar pelo projeto de lei complementar número 1/2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do imposto predial e territorial urbano sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças graves ou seus dependentes das providências, de autoria da vereadora Roberta Miller. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a isentar do pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, o imóvel que seja de propriedade e residência do contribuinte, cônjuge e ou dependentes dos mesmos, que comprovadamente sejam portadores de doenças graves. Parágrafo 1º. Para fins de isenção de que trata o caput, entende-se por doença grave os seguintes: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, ostate deformante, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, hepatopatia e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. Artigo 2º. A isenção de que trata o artigo 1º deverá ser concedida somente para um imóvel do qual o portador da doença seja proprietário, dependente ou responsável pelo recolhimento dos tributos municipais e que seja utilizado exclusivamente como sua residência e de sua família, independente do tamanho do imóvel. Artigo 3º. Para ter direito à isenção, o requerente deverá apresentar cópias dos seguintes documentos: documento hábil comprobatório de que, sendo o portador da doença, é o proprietário do imóvel no qual reside juntamente com sua família. 2. Quando o imóvel for alugado, contratado de locação, no qual conste a requerente como principal locatário, o requerente, perdão. 3. Documento de identificação do requerente, RG, e ou carteira de trabalho. E quando o dependente proprietário for portador de doença, juntar documento hábil a fim de ser comprovar o vínculo de dependência. Cópia de certidão de nascimento e casamento. Cadastro de pessoa física. Atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento, contendo diagnóstico expressivo da doença, estágio clínico atual, classificação internacional da doença, assinatura e carimbo que identifique o nome e número do registro médico do Conselho Regional de Medicina. Artigo 4º. A isenção do IPTU não desobriga o contribuinte do pagamento das taxas. Artigo 5º. Os benefícios que trata essa lei, quando concedidos, serão válidos por 1 ano, após o que deverá novamente ser requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um novo período de 1 ano e cessará quando deixar de ser requerido. Artigo 6º. As despesas decorrentes dessa lei serão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Artigo 8º. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias à execução da referida lei. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Por fim, projeto de resolução número 8/2025, que altera a redação do inciso 4º e acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 88 da resolução 189/2025, regimento interno da Câmara de Vereadores de Ibirapuera das Providências. Esse projeto é de autoria do vereador Paulo Renato Padilha. Vamos a ele. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 4º do artigo 88 da resolução 189/2025, regimento interno, nos termos que seguem.
Então, passa a seguinte redação, inciso 4º. Explicações pessoais para que o vereador inscrito, até 10 minutos antes do início da sessão plenária, fale com pauta livre, do seu lugar ou da tribuna, como preferir. Para fins de esclarecimento, o que muda aqui é que passa a inscrição a ser 10 minutos antes da sessão, não mais 30. E o lugar de onde vai falar, se quer falar do lugar onde está, ou se quer usar a tribuna. Artigo 2º, fica acrescentados os parágrafos 1º e 2º ao artigo 80... Perdão. Sim, os parágrafos 1º e 2º do artigo 88 do Regimento Interno, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Quando o vereador estiver com a palavra no espaço das explicações pessoais em pauta livre, não poderá ser interrompido, salvo a parte devidamente concedido nos termos regimentais. Parágrafo 2º. Para todos os documentos e requerimentos, escritos ou verbais, cuja responsabilidade de fornecimento ou resposta, escrita ou não, sejam de responsabilidade da mesa diretora, do presidente, o prazo será um intervalo de uma sessão ordinária, ou seja, deverá ser respondido até a próxima sessão ordinária. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Seriam esses projetos para apresentação nessa data. Temos projetos a serem votados, doutor Valcir? Sim, senhora presidente, temos 2 projetos a serem votados, sendo o primeiro deles projeto de lei de número 87/2025, que dispõe sobre a inspeção, fiscalização dos produtos de origem animal no município, cria o Serviço de Inspeção Municipal, sim, e dá outras providências. Vamos à leitura do projeto. Artigo 1º. Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal, sim, vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com a finalidade de inspecionar, fiscalizar e controlar a produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, produzidos e ou comercializados no território do município de Ibirapuitã. Artigo 2º. O Serviço de Inspeção Municipal terá como objetivos: 1. Garantir a inocuidade, identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos de origem animal. 2. Proteger a saúde pública. 3. Fomentar o desenvolvimento da agroindústria local. 4. Assegurar o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal pertinente. Artigo 3º. Estarão sujeitos à fiscalização do SIM todos os estabelecimentos que abatam animais ou que produzam, beneficiem, transformem, manipulem, armazenem ou comercializem produtos de origem animal no município, tais como matadouros, frigoríficos, entrepostos de carnes e derivados, laticínios e derivados do leite, entrepostos de ovos e derivados, unidades de processamento de mel, cera e outros produtos apícolas, peixarias e unidades de beneficiamento de pescado, fábrica de embutidos, conservas, defumados, entre outros. Artigo 4º. Os estabelecimentos abrangidos por esta lei deverão estar previamente registrados junto ao SIM, sendo obrigatória a obtenção do selo de inspeção municipal, que será aposto nos produtos aprovados pela fiscalização conforme o regulamento. Artigo 5º. O SIM será coordenado por servidor técnico legalmente habilitado, preferencialmente médico veterinário, responsável pela fiscalização e emissão do registro, laudos e demais documentos relacionados. Parágrafo único. Poderão ser firmados convênios, acordos ou termos de cooperação com outros entes federativos, consórcios públicos ou entidades técnicas para a operacionalização e execução das atividades de inspeção. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, estabelecendo os procedimentos para registro e fiscalização dos estabelecimentos, os critérios de rotulagem, embalagem e transporte dos produtos, o modelo e o uso do selo de inspeção municipal, as penalidades aplicáveis em casos de infração e demais situações omissas que necessitem de regulamentação. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a integrar o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, SUSAF-RS, bem como o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB-POA, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes. Artigo 8º. O descumprimento do disposto da lei e do regulamento ensejará as sanções previstas na legislação vigente. Artigo 9º. As despesas decorrentes dessa lei serão por conta da dotação orçamentária específica do município. Artigo 10º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação e revogando-se a Lei 1864/2013. Prefeito Municipal Rosimarentes. Projeto em discussão, vereador Fermino.
Boa noite, presidente, vereadores, Gilberto está assistindo nós, Elias, nosso amigo Elias, presidente do PT. Esse selo, sim, é esperado por muito tempo. E hoje nós temos um médico veterinário que pode fazer a inspeção, né? Tem o Rodrigo lá que fez a agroindústria e não conseguiu botar a trabalhar, né? Então, tem muita gente aí que produz mel, produz pão, produz queijo, salame, e sem o selo sim não consegue nem fazer aqui na feira, né? Vender esses produtos. E com esse selo sim, nós temos, que uns anos, nós estamos representados lá no Expo Direto, lá uma banca lá com o nome de Ibirapuitã, né? Tendo silo, não vamos poder ter. É só sair agora, regularizar essa lei, né? Pode ter produtos vendidos, que fazem mel, salame. E tem muita gente que vende de todos os municípios e nossa não tem. Com esse selo do Sim, vamos poder ter um representante nosso, na nossa cidade, lá, uma plaquinha Ibirapuitã, né? Isso faz tempo que a gente está precisando e já aconteceu muitas vezes, foi falado, mas hoje eu acho que não foi concluído. E agora acho que está bem fácil para nós aprovar esse projeto aí e o pessoal vender esses produtos aí da agroindústria. Vereador Paulo Renato. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, equipe da casa, a plateia que nos assiste aqui. Boa noite ao pessoal que nos assistem por mídias sociais. Eu vejo assim esse projeto aí, o dia que foi apresentado aqui, fui questionado por alguns agricultores, porque ele fala ali no item ali, onde que vai ser também fiscalizado o produtor, né? Onde faz a produção. Sim. Eu moro no interior e acredito que alguns vereadores aqui também têm um boizinho que engorda lá, e é só para esclarecer para a população ibirapuitense que muitas vezes a gente cria um porquinho, cria um boi lá e carneia lá. Entendeu? Então, nesse aspecto aí, acredito que não vai ter essa fiscalização, porque é um uso próprio, né? Então, é só para deixar claro para a população que não vai ter uma fiscalização. Eu resolvo carnear esse final de semana aqui, vou convidar o meu colega alemão para me ajudar a carnear lá, carneamos, penduramos o boi lá, chega uma fiscalização e recolhe a carne. Não vai acontecer isso. Isso aí, por exemplo, quando é para uso próprio, não está afetando isso. Seria só esse esclarecimento mesmo. Projeto continua em discussão. Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Também apto à votação o projeto de decreto legislativo número 1/2025, que aprova o parecer do Tribunal de Contas, que entendeu pela regularidade das contas de gestão do ano de 2022. Artigo 1º do decreto legislativo. Fica aprovado o parecer número 23.016, favorável, com ressalvas, das contas do Executivo Municipal relativas ao ano e exercício 2022, conforme o processo número 4540200/223, contas dos gestores José Nicoló de Provence, Jaime Martovics e Josil Moraes. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogar disposições em contrário. Ao parecer do conselheiro Edson Brum, processo já enunciado, contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Ibirapuitã no exercício 2022. A segunda Câmara, por unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro relator, por seus jurídicos fundamentos, decide a emitir parecer sob número 23.016, favorável com ressalvas à aprovação das contas anuais do senhor José Nicoló de Provence, representado pelos advogados enumerados aqui, administrador do Executivo de Ibirapuitã no exercício 2022, com fundamento dos artigos 75, inciso 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e o artigo 2º da Resolução 1142/2021. B. Emitir parecer sob o número 23.016, favorável à aprovação das contas anuais dos senhores Jaime Martovics e Josil Moraes, administradores do Executivo de Ibirapuitã no exercício 2022, com fundamento no artigo 75.1 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. C. Recomendar ao gestor que evite a ocorrência recomendar ao atual gestor que evite a ocorrência de falhas como as apontadas nesse processo
e adotem medidas efetivas, visando a correção daquelas passíveis de regularização, em especial no que tange à correta contabilização das despesas com pessoal e equalização do déficit atuarial do regime próprio de previdência do município. D. Certificar o responsável pelo sistema do controle interno do município, encaminhando-lhe cópia do relatório e voto do conselheiro relator, bem como desta decisão. E, após o trânsito em julgado, encaminhar o processo ao Poder Legislativo de Ibirapuitã, acompanhado do parecer de que tratam as letras A e B desta decisão para os fins legais. Participaram do julgamento desse processo o conselheiro Edson Brum, presidente e relator, Iradir Pietrowski e Alexandre Postal. Então, dia 16/10/2024. Projeto em discussão. Projeto em votação. Paulo Renato. Favorável. José Vantuir. Favorável. Cristiano. João Valdir. Favorável. Fermino. Favorável. José Maurício. Favorável. João Carlos. Favorável. Rosângela. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Seriam esses os projetos da ordem do dia de hoje. Obrigado, doutor Valcir. Por favor, agora nós vamos aos assuntos gerais. Passo a presidência à vereadora Rosângela para que eu possa fazer uso da tribuna. Assumo a presidência e passo a palavra à vereadora Roberta para fazer uso da tribuna. Reitero meus cumprimentos a todos. Equipe da casa, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade em geral que nos assiste através das mídias sociais, Jordalã, Otávio, Angélica, Elias, presidente do PT, tá? Inclusive hoje tivemos uma grande notícia, tá? Que todas as emendas parlamentares que chegaram até nós, as únicas que realmente estão na conta do município, são os R$500 mil oriundos do Partido dos Trabalhadores, através do empenho do senhor Carlos de Matos e do senhor Elias. Então, nós só temos a agradecer, o município de Ibirapuitã tem a agradecer pelo empenho e a busca de recursos de todos vocês. Muito obrigado. Hoje eu trago um assunto bem importante. Eu estive na tarde de hoje conversando com o capitão Giotto, capitão da Brigada Militar em Soledade. Passamos mais de 1h30 conversando em relação à segurança pública, principalmente no caso das nossas escolas. Tivemos uma reunião muito produtiva. Levei até ele o convite para a nossa audiência pública, que foi solicitada na última sessão. A nossa audiência pública, senhores vereadores, vai ser realizada dia 29 de julho, às 18h30, onde gostaríamos muito da participação da comunidade, os nossos vereadores, equipe da administração municipal, Secretaria de Educação, diretoras, coordenadoras, comunidade em geral, para que discutamos em razão da segurança nas nossas escolas. Digo e repito, nossas crianças são o nosso bem maior e precisamos protegê-las. O capitão Giotto me garantiu a presença dele, tá? Onde iremos tratar deste tema tão importante. Então, a nossa comunidade se sinta toda convidada, audiência pública, dia 29 de julho, às 18h30. Na Câmara de Vereadores, aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador. Um outro assunto importante é parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirapuitã pela brilhante festa realizada no dia de ontem. Foi realizada no CTG, grande público, tá? E onde nós, vereadores, fizemos a entrega do troféu Câmara de Vereadores. Nunca antes tinha sido criado um troféu para homenagear nossos produtores rurais. Nossos agricultores são a base do nosso município. E este troféu, onde teve a escolha feita pela Secretaria da Agricultura, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tá? Inclusive queremos agradecer muito a disponibilidade dessas pessoas, secretário da Agricultura, senhor Pedro, senhor Aloísio, funcionário há mais de 30 anos, o Edson da Emater,
a equipe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que se empenharam para escolher esses 3 nomes da nossa comunidade, onde foram agraciados com o troféu Câmara de Vereadores o senhor Adroaldo Marque Machado como produtor destaque, o senhor João Maria Silveira da Silva como agricultor familiar e o senhor Vinícius Lago como produtor de culturas diversas. Isso é só o ponto inicial do Poder Legislativo em apoio aos nossos agricultores. Temos projetos importantes para a nossa agricultura. Temos um projeto que vai para a votação daqui a uns dias, do vereador Paulo Renato, vereador João Carlos, vereador Firmino e vereador José Vantuir. Estamos aqui para defender a nossa comunidade, para defender a nossa agricultura, que é o ponto-chave do município de Ibirapuitã. Fiquei muito contente com a escolha dos nomes muito importantes, e que valoriza o homem do campo. Valoriza o homem do campo e suas famílias, propiciando que estes continuem a trabalhar no campo, continuem com suas famílias no campo, valorizando o município de Ibirapuitã. Isso é importantíssimo para nós. Também no último dia 16 de julho, eu fui convidada para uma reunião em Porto Alegre, onde tive a grata satisfação de ser designada como vice-presidente regional da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, da UVERGS. Nunca antes aconteceu de um vereador da nossa região, da região de Ibirapuitã, da região da Avasbe, onde engloba 16 municípios do Alto da Serra do Botucaraí, fazer parte da vice-presidência da União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Isso só demonstra o quanto a Câmara Municipal de Ibirapuitã está trabalhando e fazendo algo de diferente para a nossa comunidade. O Legislativo está mostrando que estamos aqui para defender a todos. Não é de graça que vêm essas premiações, esses convites, não. É porque as pessoas realmente estão verificando que Ibirapuitã, dentro do Legislativo Municipal, está sendo trabalhado em conjunto para defender nossa comunidade. Agradeço a todos, principalmente ao UVERGS, no nome do Dr. Silomar, mas assim também a todos os vereadores que estiveram presentes nesse evento. Foi muito gratificante. A valorização do município de Ibirapuitã, que hoje tem um vice-presidente responsável pela regional da Avasbe. Isso é fundamental para nós como vereadores. Nosso trabalho está sendo reconhecido. Agradeço a todos pela atenção, tenham todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe. Retorno à presidência para a vereadora Roberta para que dê continuidade nos trabalhos dessa noite. Por favor, vereador Firmino, faça uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite aqui, os presentes, vereador, nosso presidente, meu amigo Elias, Jordalan. Primeiramente, eu queria pedir a noção de peso para o Vomir Piscinini e sua família. O Vomir Piscinini, o pessoal que está mais entrando agora, foi suplente de vereador de 2008 a 2012. Então, mais que merecido, nós mandar uma noção de peso para ele, né? Muita gente não sabe, mas ele foi suplente do PMDB aqui, né? Nessa época. Dias atrás, ele teve a visita do Thiago Braga, que é secretário dos Assuntos Municipais da Presidência da República. Então, ele tinha um encontro lá no Caso de Matos, depois tive a honra de prestigiar, que ele foi lá na minha casa também visitar, né? E poucos dias atrás, né, tinha a convenção no PT, ele foi candidato, a gente conseguiu armar uns votos para ele, né? Além de ser conhecido faz anos ainda, que a gente é meio amigo, né? Então a gente tem todos os assuntos lá dos projetos do município passam por ele. Então, nós tínhamos cadastrado um projeto para a saúde, um ônibus e uma creche que vai ser tomada que sai, né? Falei ainda hoje com ele para dar uma mão para nós. Isso aí vai ser lá no bairro Horizonte para 70 crianças. Lá que tem o terreno, lá perto do ginásio. E ele me falou que daqui a 15 dias vai ter a seleção desses projetos. Então, tomara que nós sejamos graciados por mais um projeto. Ele me mandou aqui a lista dos equipamentos que vai vir para a saúde. Nossa saúde com esse equipamento.
Mas o registro digital, né, que meu colega Renato do PL conseguiu, acho que eu vou ser o mais equipado, né, na nossa região. Acho que ninguém vai ter o que nós vamos ter aqui. Então, daí é um grande trabalho que temos com os vereadores, né? Que nem o promotor falou. O promotor tem três serviços: vir na sessão e ir atrás dos recursos. Não é porque o Chico vai 5, 6 vezes em Porto Alegre, mas tu vê que ele traz. Se ele foi a Brasília, foi que ele trouxe. Né? E falar, o Chiquinho gosta muito da Brasília. Mas olha que o Chiquinho foi atrás do que conseguiu. Né? Então, passar para o nada a ver. 16 equipamentos. Câmera fria exclusiva para vacinas. Tá? Vai ter a câmera fria. Retinógrafo portátil para telesaúde. Possibilita a realização de exames oftalmológicos à distância. Espirômetro digital para telesaúde. Dermoscópio para telesaúde. Eletrocardiográfico para telesaúde. Essencial para monitorar a saúde dos cardíacos à distância. Eletrocautério. Disco elétrico. Utilizado para pequenas cirurgias. Desfibrilador externo automático, essencial para as emergências. Doppler vascular, laser para fisioterapia, ultrassom para fisioterapia, balança portátil, TENS e FENS, equipamento usado para medir a intensidade da força física dos pacientes, cadeira de roda, fotósforo, permite iluminação clínica cirúrgica em áreas pouco iluminadas. E tábuas que proporcionam equipamentos utilizados no exercício do equilíbrio. Então, 16 equipamentos que vai vir para equipar os postos de saúde. Né? Eu também ia pedir à presidência, não sei se vai conseguir marcar, ou se alguém, o vereador, ou a presidência, ou o prefeito, o vice que junto, ou o comandante Calegari mandou um ofício aqui para nós, está ali, né? Tem 3 brigadianos para olhar, que está lotado 4 brigadianos no município, mas na verdade é 3, e agora que é só mandar um. Eu já liguei lá para a Secretaria da Segurança, mas tem que mandar as pessoas que vão lá para cadastrar. Né? Daí não sei quem que vai, eu não consegui marcar, daí tem que dizer quem vai, e no Porto Alegre, daí para marcar a audiência, não consegue. Né? O vereador me cede uma parte? Sim. Vereador, esse assunto eu também tratei com o comandante hoje, com o capitão Giotto, tá? E o que é o primeiro passo a ser tomado é que estava designado um brigadiano para Ibirapuitã, mas esse brigadiano, ele ficou na banda em Porto Alegre, mas ele continua lotado para Ibirapuitã. Então, o que tem que ser feito? Através do comando em Soledade, vai ser feito um ofício retificando que este brigadiano não faz parte da equipe de Ibirapuitã. Tá? O comandante se comprometeu comigo de fazer isso até sexta-feira, vereador Fermino. Após esse ofício chegar até Porto Alegre, na Secretaria de Segurança do Estado, vai ser feita a solicitação de mais um. Então, o que ele me pediu? O comandante me pediu que esta visita seja feita após a entrega deste ofício. Então, se o senhor aceitar que seja feita esta viagem a Porto Alegre para a entrega deste ofício que o senhor tem, após o retorno do comandante, do capitão Giotto, da Brigada Militar, pode ser? Pode. E também temos eu, Augusto, nós também queremos ver porque foi feita a doação da caminhonete para Ibirapuitã e não veio ainda, nós temos que ir lá para ver. E também quero agradecer e parabenizar o Augusto e a Tainá. Se não fosse esse projeto, não tinha saído. Muitos dias, tardes, eram fazer, trabalhar fora de horário, mandar ofícios, documentos que faltavam, para que nós conseguíssemos esse projeto para a saúde. Então, também mérito do Augusto e da Tainá, né? Não é? E eu acho que o Augusto e a Tainá estão fazendo um belo trabalho, né? Muito competente. Também temos que ver as nossas pessoas aqui também. Muito obrigado pelo espaço. Vereador Paulo Renato.
Boa noite, nosso presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, equipe da casa. Pessoal que nos assiste hoje aqui. Pessoal que nos assiste em casa, pelas mídias sociais. Então, gostaria de parabenizar, Chiquinho, pela tua atitude, por ter esses, que nem tu falou, muitas vezes tu não vai a passeio lá, tu vai buscar esses recursos, e vejam bem, são 17 equipamentos que vai vir para o município. Então, somos agraciados em ter um vereador, um colega, que nem você, por estar buscando recursos. Muitas vezes tu fala que tu é um dos vereadores que mais conseguiu recursos para Ibirapuitã, e isso é verídico e verdadeiro, porque eu vejo a tua correria aí sempre. Tá? Também gostaria de falar, semana passada estivemos no Hospital Frei Clemente, onde o José Vantuir nos conseguiu agendar uma visita com os diretores do hospital lá, onde foi muito produtiva a nossa conversa. Até publicamos em mídias sociais aí para a população saber que nós estamos trabalhando em prol da população de Ibirapuitã, formalizando o nosso convênio com eles ali. Eles mostraram as alas todas ali que estão nas reformas, tudo. Então, eu tenho que parabenizar aos vereadores, onde que fomos eu, o Tille, o Faustão, o Alemão e o Bergman lá. Pois não, Bergman? Sim, senhor. Hoje você havia só um pouquinho, eu acho que não está ligado o teu microfone. Presta o teu, Alemão, para ele. Hoje recebi uma ótima notícia do assessor do deputado Thiago, que nós tínhamos levado uma emenda, eu, o colega Tille e o Gilberlan, para um financiamento para aumento do pronto-socorro de Soledade. E ele afirmou que foi contemplado. O pronto-socorro de Soledade vai vir o recurso, o financiamento para aumentar o pronto-socorro, para fazer o pronto-socorro novo. A entrega vai ser do dia 7 de agosto para a Soledade. Daí. Uma ótima notícia para a nossa saúde da região, que Soledade é a nossa referência, e nós temos que buscar recursos também para a Soledade. Muito obrigado pela cedência, deputado. Valeu então, seu Bergman. Também dizer que lá no hospital eles mostraram bastante equipamentos novos. Nós vamos ser bem assistidos pelo hospital ali. É como a gente conversou lá com os diretores. Não adianta nós querer comparar a Soledade com Passo Fundo, certo? O hospital de Soledade, porque Soledade, se eu não me engano, é 40 e poucos mil pessoas, por aí, um pouco mais. E Passo Fundo são 200 mil pessoas. Então a referência em Soledade, nós temos que comparar a Soledade, o Hospital de Soledade, com municípios que sejam mais ou menos a mesma população, que está melhorando a saúde. Questionamos muitas vezes aqui, a população vem falar, os enfermeiros trataram nós mal. Nós falamos lá com os diretores, nós falamos, eles estão tomando providências, teve bastante saída, alguns médicos antigos, tem novos médicos lá, então está sendo bem atendida a população de Ibirapuitã. Também gostaria de parabenizar o sindicato por a festa do Colônia Motorista, muito bonita, muito grande. Estive presente. Infelizmente eu não pude estar junto lá para a entrega do troféu. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui na Câmara de Vereadores, que se colocassem lá, informassem que nós ia fazer essa entrega lá, falassem horário, eu acredito que eu e mais colegas vereadores estaria presente, para tirar uma foto, para parabenizar o seu Vinícius, o Adroaldo e o João Maria. Beleza? Também gostaria de agradecer à presidente por me dar um retorno sobre um ofício que eu fiz para ela, onde ela foi a Porto Alegre, numa viagem, que o Rude foi levar ela, dia 17 de julho, certo? Mas também gostaria de dizer para a presidente que eu fico insatisfeito com a demora da resposta dos ofícios que eu fiz, mais 2 ofícios que eu fiz. Se caso a presidente esqueceu de me responder, já faz um mês, eu acredito que seja 15 dias, seria... Vou ler aqui porque
seria a respeito de querer cópia das despesas da diárias nos dias 5, 7 e 8, onde ela foi a capital. E também cópia da nota fiscal, onde ela foi pago um curso da JF, curso particular de 4.040. E eu não recebi essa resposta, já faz mais de mês, está fazendo aniversário, e eu gostaria de receber essa resposta. Porque, que nem ela diz, aqui nós temos que seguir o regimento, então, se é para seguir o regimento, temos que seguir a linha. Eu aguardo a resposta em ofício. Muito obrigado, seria isso. Cede a palavra, vereador. Sim, pois não? Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite especial ao nosso amigo Elias, aí, o presidente do PT. Colegas vereadores, também quem nos assiste através das redes sociais. Eu gostaria só de complementar aí sobre a nossa visita do hospital, que a gente ficou, até deu um entusiasmo a mais lá, Faustão, quando nós vimos uma firma para fazer um convênio para cirurgias de cataratas. E a gente ficou naquela expectativa ali que hoje nós estamos precisando de muitas cirurgias aí para Ibirapuitã, que temos bastante gente com catarata, né, Faustão? Tu tem um parente teu que quase não enxerga mais, eu tenho um irmão meu que está já quase cego, e as cirurgias são bem caras. Mas infelizmente esse convênio não deu. Não deu porque o hospital não fez, porque eles queriam muito caro, e daí os especialistas não tinham certeza. Porque hoje, para fazer uma cirurgia de uma catarata, colega Preta, pode deixar a pessoa cega também, né? Então o hospital resolveram não fazer esse convênio com esse medo de deixar uma pessoa ainda cega, e o hospital tem que indenizar uma pessoa assim, hoje não é fácil, né? Então, conversando com eles depois dessa reunião, eles me falaram que não vai sair mais esse convênio. Mas a gente conversou bastante lá, nós aproveitamos bastante, ficamos à tarde lá e vimos que tem muita mudança no hospital, né, Faustão? Para quem conhecia, eles mostraram as peças novas, o que eles estão fazendo, montando as UTIs, até tinha montes de caixa lá com os aparelhos, que faltava só o espaço para... Até o presidente falou para nós que amanhã vai ser inaugurada tudo isso aqui. Não foi. Eles conseguiram botar aparelho em 2 salas lá porque tudo aquilo que nós vimos lá não ficou pronto. E era visto que não ia ficar pronto, né? Ele queria inaugurar amanhã já botar. Mas assim, mudou bastante, está mudando. Tem bastantes cirurgias que eles já fazem ali hoje, que eles não faziam, já estão fazendo. E só que essa que seria uma muito boa para nós, seria a dos olhos, que não deu, que não vai sair mais. Então era isso. Me cede a palavra, vereador. Cedo. Boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores, o pessoal que estão nos assistindo, a equipe da casa e quem está ouvindo nas redes sociais. A presidente falou no início ali da segurança do colégio. Então, eu gostaria de falar também a respeito da segurança do transporte dessas crianças. Porque tem pessoas que já vieram se queixar que os ônibus aqui de dentro da cidade que recolhem as crianças aqui estão com excesso de velocidade. Então, a gente se preocupa com a segurança dos colégios, mas também se preocupa com a segurança do transporte dessas crianças, né? Olha a responsabilidade que esses motoristas têm nas mãos. Então, eu pediria que, se tem algum excesso, está excedendo a velocidade, que maneire um pouco, ou manda um ofício para a autoridade competente para ver que situação que se encontra. E também, falando a respeito do Frei Clemente, a gente cobrou melhorias no atendimento dos nossos pacientes, que tem muita reclamação, e dos nossos enfermeiros. Eles chegam lá, demoram para atender lá na frente, a gente comentou isso aí na net, ele falou que vão mudar, já botaram para a rua, uns ali que não queriam trabalhar. Então, acredito que vai haver uma melhora muito grande
do atendimento lá no Hospital Frei Clemente. Seria isso, muito obrigado. Só me retorno um pouquinho. Assim, sobre a segurança dos alunos, eu vou quase todos os dias buscar a minha neta lá embaixo, na creche. Só que eu não quis ainda entrar dentro do ônibus olhar, mas todas aquelas criancinhas pequenininhas que eles botam dentro do ônibus ali, dá uns 15, 20 pequenininho, essas crianças estão viajando sem cinto de segurança, né? Porque é tão rápido para eles largar aquelas criancinhas ali e o ônibus sair. Maurício, eu não sei se tu já chegou a acompanhar, algum vereador chegou a acompanhar isso aí. Só que assim, é o que nós tínhamos que ver, porque eu acho que as crianças vão soltas ali. Como você falou, Faustão, que esses ônibus às vezes andam meio ligeiro e às vezes em TV, mas eu acho que essas crianças tinham que ter ou mais um para ajudar a cuidar, porque eu acho que vai só um junto, né? Um monitor. É um monitor. E o monitor não vai cuidar 15, 20 crianças ali soltas em cima do banco. E eu acho eles muito pequenininhos para andarem soltos, que nem os mais pequenos ainda. Acho que não tem uma cadeirinha própria para levar essas crianças. Com licença, vereador. A princípio, vereador, o que eu sei e tenho conhecimento da Escola Jordana Muniz, que é a nossa creche municipal, que sim, que tem as cadeirinhas próprias para eles, tá? Para os pequenininhos, mas realmente, vereador, eu não sei lhe dizer se essas crianças vão com cinto ou não. Através da preposição de vocês dois, o que vocês acham de nós chamarmos a secretária de Educação, tá? Até assumiu na semana passada, no dia 17, a senhora Cassiana Betim Lago. Desejamos muito sucesso e que faça um excelente trabalho, porque é o que falamos. Educação são nossas crianças são o futuro do município de Ibirapuitã. De nós fazermos uma indicação e convocarmos a secretária de Educação juntamente com o coordenador dos transportes, porque nós temos um coordenador de transportes, para tratarmos desse assunto na próxima segunda-feira. Todos concordam? Por mim, tudo bem. Eu não sei, presidente, será que se nós também podia começar, agora estão de férias, né? Quando começasse as aulas, a gente fosse lá. Eu acho que primeiro a gente tinha que ver as coisas para depois cobrar, né? Porque eu não estou cobrando aqui que eles vão sem cinto. Eu estou falando que eles carregam ligeirinho lá e as mochilinhas ali e o ônibus sai. Eu não vi ainda nenhuma. Eu não vi se eles botam cinto nessas crianças ou não, mas eu acredito que não. Porque só carregam ali, é ligeirinho ali, carrega e o ônibus sai. Então, mas eu não estou falando que eles vão sem cinto. Mas vamos, vereador, vamos conversar com a secretária de Educação e com o coordenador dos transportes. E já... Eu acho que... Não sei se botam cinto nessas crianças. E após o retorno do recesso escolar, tá, a nossa função como vereador é fiscalizar. Tá? Cada um de nós pode fazer isso. Tá? Cada um de nós. Todos nós podemos ir até o veículo, entrar no veículo, verificar se essas crianças estão usando o cinto ou não, fazer essas cobranças necessárias. Isso não é uma questão de falar mal da administração, ou falar mal de determinada secretaria, ou falar mal de determinado funcionário. Não, é uma questão de segurança das nossas crianças. É um ponto muito bem colocado, vereador João Carlos, muito bem colocado. Então, acredito que se nós chamarmos a secretária de Educação, juntamente com o coordenador dos transportes, para na próxima segunda, pode ser 17h30? Porque é um assunto... Então, por favor, Claudiane, que faça a solicitação, que eles se façam presentes na Câmara de Vereadores, mas é um assunto muito relevante. Tá? E lembrando, quando retornar o recesso, cada um de nós pode ir e fazer essa fiscalização. Esse é o nosso serviço, é para isso que estamos aqui, para cuidar dos nossos, para cuidar da nossa comunidade. Se nós queremos segurança, vamos começar por aí, né? Por aí. Porque a gente já teve casos que apareceu as crianças machucadas, que caíram, foi nos bancos dos ônibus. Isso já aconteceu em Ibirapuitã, de terem caído e terem se machucado. Então, a nossa segurança é essa, vamos ajudar nisso aí também, né? Acho que parte da educação, né, das crianças ali, principalmente começar pelas mais novas, né? As mais novas são mais... Não que as outras não sejam mais acessíveis, né? Mas as crianças mais novas são mais
a gente pede e elas fazem. Também agora, aproveitando a chegada do inverno e tudo aí, eu gostaria de fazer sugerir a nossa presidente que voltasse a sessão para das segunda-feiras de manhã, porque eu vejo que o poder executivo, ele trabalha mais no horário da manhã, e secretários também, muitas secretarias trabalham só no turno único, então ficaria mais fácil a gente conversar com o prefeito ou com o secretário, tirar dúvidas. Eu gostaria de sugerir a volta do horário da nossa sessão nas segunda-feiras. Como já foi lembrado aqui, nós fomos eleitos vereadores, qualquer horário para mim é bom, mas eu acho que para seguir um caminho meio que correto, seria bom a gente seguir também como executivo. É uma sugestão. Obrigado, seria isso hoje. Últimas informações, então. Só gostaria de reiterar para a nossa comunidade, para os nossos vereadores, a audiência pública, dia 29 de julho, às 18h30, aqui na Câmara de Vereadores, para tratarmos da segurança nas escolas. Tá? Por favor, todos se façam presentes, tá? Que é um assunto de extrema importância e relevância para a comunidade ibirapuitense. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia de hoje.